E aí pessoal, eu sou o Jadson Gomes e a gente está começando mais uma edição da Artigos da Comunidade. Olá pessoal, eu sou a Débora Duarte e nessa edição a gente vai falar sobre React, Angular e PWA. E o primeiro artigo aqui da lista é mais uma vez indicado, escrito lá pelo Eduardo Rabelo. Muito obrigado, Eduardo. E o artigo é React Native, efeito Double Tap estilo Instagram. Ele está fazendo uma série muito interessante lá no Medium dele, replicando, né, efeitos que a gente tem no Instagram, né, e como fazer isso então com o React Native. Nesse específico ele está falando sobre o Double Tap, né, aquele quando dá dois cliquezinhos, assim, dois toquezinhos na tela, né, e dá um like ou faz alguma outra ação. Então aqui ele mostra como fazer com os componentes lá de React Native. Eu só queria deixar aqui um comentário que eu achei que o código seria muito mais simples, porque em JavaScript a gente tem um evento de double click, né? E eu até não entendi exatamente por que no React Native a gente tem aquela cambada de componentes de lá e de cá. Então, para quem é do mundo React Native, então vale a pena dar uma lida aí. E quem souber, né, quiser comentar aqui, ou até o próprio Eduardo, por que não funciona um double click lá do JavaScript? E nós temos aqui um artigo muito interessante do Ben Halpern, que é sobre por que a comunidade do React está perdendo, né, o ponto ali sobre o Web Components. É mais uma discussão, ele fala que ele abriu uma discussão para a comunidade e tal, e ele põe os pontos dele do porquê o React não vai perder para o Web Components, né? Que inclusive ele comenta que o Web Components são somente componentes nativos para a web que o React pode usar assim como a gente usa o div, o span e as outras tags do HTML. Mas que o React é muito mais robusto e contém outras funcionalidades que por enquanto o Web Components não vem, né, não permite, como por exemplo programar componentes funcionais, entre outras coisas que o React disponibiliza, como contexto e outras coisas que ele tem. Então ele fala ali para a gente ter cuidado quando a gente abrir essas discussões, de que não é bem assim, né? As coisas não são tão simples. O Web Components está aí sim, é suportado por todos os browsers, mas React e os outros, não só React, eu acredito que Angular e as outras bibliotecas têm outras coisas a oferecer que o Web Components não comporta. E é muito interessante esse tipo de discussão, ele inclusive comenta, né, que nem daria para comparar e fazer essa guerra entre o React e o Web Components, né, que são coisas diferentes, apesar de ter o lance de componentização, né, junto ali dos conceitos. Mas se a gente for parar para pensar também, a gente tinha jQuery um tempo atrás e hoje a gente tem praticamente todas as funcionalidades do jQuery nativo no browser, né? E, enfim, esse é o papel da web, né? Conseguir identificar a necessidade da comunidade inteira de desenvolvimento e trazer o que faz mais sentido. Sim, tem coisas no React e bibliotecas do tipo que faz sentido a gente ter na web como padrão aberto e o Web Components está fazendo isso muito bem, mas algumas coisas não, né? E outro ponto que ele também levanta ali, que a gente já falou algumas vezes, em algum momento o React não vai ser mais popular e tão inovador e a gente vai ter outra solução, né? Que talvez trabalhando com Web Components seja a melhor abordagem, né? Então é bom a gente ter sempre a mente aberta, né? E não apostar 100%, vou criar tudo com React ou com Web Components. Acho que dá para fazer um mix disso, né? E ter alguma coisa escalável legal. E para não ficar somente no mundo de React aí, e Web Components, a gente traz aqui também um artigo indicado lá pelo Pichelli 20, que fala sobre Angular 6, né, e como criar então bibliotecas com Angular 6, né, e é um guia muito extenso ali, então, de como criar bibliotecas, e é legal a gente ver, eu estava dando uma lida, né, tem algumas abordagens bem diferentes do mundo de React, do mundo web, e enfim, de React, então é legal a gente saber como que o framework Angular está evoluindo, né, e aqui então vocês têm um guia bem completo. Inclusive ele fala ali no começo do artigo que a pessoa deve estar pelo menos familiarizada com o Angular CLI e com a própria biblioteca Angular, porque ele não se aprofunda muito em pequenos detalhes, né? Ele só em coisas mais básicas, ele já faz a introdução ali, então já tem que ser um pouco familiarizado com Angular e Angular CLI para seguir esse guia, né? E a gente tem um artigo aqui bem interessante, não tão técnico, né, mas super importante para a gente refletir, que é do Will Oliveira, e ele fala sobre a paralisia por análise, né, que é a nossa busca constante por conhecimento e que acabamos, às vezes, paralisados sem conseguir produzir, né? Quem nunca fez aquele curso que ficou 2, 3 meses fazendo o curso, na hora de produzir travou, foi estudar mais, e aí surgiu outra coisa e foi estudar, e quando viu passou um tempão e não fez
nada, né? Não conseguiu desenvolver nada com aquilo. Então ele fala dicas ali pra gente tomar cuidado, pra gente prestar atenção, e o que pode ser muito comum de acontecer no mundo do desenvolvimento, justamente porque todo dia a gente tem uma coisa nova, uma feature nova lançando, uma linguagem nova, uma biblioteca nova, principalmente JavaScript, né? Uma biblioteca nova todo dia. Então, para a gente tomar cuidado com essa busca de conhecimento assim exagerada e produzir também, né? Não adianta a gente só estudar e não ter nenhuma produção, não conseguir botar em prática aquilo que a gente aprende. E outro artigo muito interessante aqui é o Goodbye Electron e Hello Desktop PWAs. Isso aqui está se referindo, então, agora a partir da versão 70 do Chrome, a gente vai ter suporte, então, a PWAs. O que isso quer dizer? Que um site, né, uma aplicação que já suporta, né, já é uma PWA, agora pode ser instalada no computador. Eu estou assim, ó, isso já aconteceu muitas vezes e eu espero que dessa vez realmente funcione, que as pessoas usem, porque sei lá, 8 anos atrás isso já era possível, né, com web apps, depois com outro tipo de coisa. E agora a gente tem de novo uma tentativa, agora pelo lado do Chrome, né, de que a gente tem as PWAs instaláveis, já está funcionando no Linux e do Windows e acho que vem em breve pro Mac, né? Pro Mac a gente já consegue utilizar com flags, né? Mas já é previsto a partir da versão 72 ser nativo para Mac, para sistemas Mac OS, né? E o muito interessante desse artigo, justamente falando que a gente já tem essa tentativa há muito tempo, fazendo essa comparação do Electron, porque o Electron ele é uma tentativa também de trazer esse desenvolvimento cross-platform, né? E só que ele acaba sendo muito pesado, os aplicativos muito pesados. A gente tem vários aí super famosos como o VS Code, o Atom, entre outros, porque o Chrome ele é pesado para a memória RAM. Então, cada vez que a gente abre um aplicativo como esse, cada vez que a gente abre um VS Code ou um Atom, a gente está basicamente abrindo outro Chrome e que acaba sendo muito pesado para a memória RAM. Com essa alternativa das PWAs, o Electron pode morrer justamente porque a PWA é uma coisa muito mais leve e não pede processamento tão pesado quanto pede um aplicativo Electron. Isso aí. E apostem na web, por favor. A gente vem falando bastante aqui nas iniciativas do Tim Berners-Lee e tal. Então as grandes empresas precisam apostar. E agora a gente tem um braço no Google lá, que é bem forte e tem apostado bastante em PWA, mas a gente, né, os desenvolvedores e a comunidade inteira também precisa abraçar isso, né, e levar esse tipo de solução para os clientes e para os projetos. E chegamos ao momento mais humorístico aqui, que é a tirinha da semana. Essa semana a gente traz uma tirinha ali do Vida de Hipster, e a tirinha é o seguinte: tem uma programadora ali, né, resolvi dar um tempo no trabalho, instalei um app de encontros. E aí o colega dela, é mesmo? E aí, funciona? E ela acabou de dar um match agora mesmo. E aí o match ali é olá, achei seu perfil, aqui estamos com algumas posições de Java. E fala ali no lugar, caso não tenha interesse, não sei o que, ela toca o celular na parede, né? Até no aplicativo de encontros tem vaga para Java. É muito bom, e eu acho que retrata o nosso mercado, né, real, que esses hunters estão atrás de desenvolvedores, desenvolvedoras, mas acabam usando uma abordagem totalmente intrusiva e sem nenhum pensamento, né? Antes, manda uma vaga ali totalmente aleatória, e claro que aqui na sátira da tirinha mandou até no Tinder ali, ou sei lá qual aplicativo. O grande problema é que eles nem veem o perfil da pessoa para ver se encaixa e já estão mandando uma vaga, né? Não é nem um problema assim a vaga de Java, é que às vezes a pessoa não é do perfil, né? E é isso aí, então com essa bela tirinha encerramos aqui mais uma edição da Artigos da Comunidade. Um agradecimento especial aos 6 colaboradores dessa edição e até a próxima. Até!